E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios da Bíblia. Sabe, uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez e que, por séculos, deixa a galera de cabelo em pé? A questão é essa, bem direta. Pensa comigo. A história em Gênesis começa com Adão, Eva e os filhos deles, Caim e Abel. Depois daquela tragédia toda em que Caim mata Abel, se a gente fizer as contas, sobram o quê? 3 pessoas. Então, a pergunta de $1 milhão é: de onde exatamente saiu a esposa de Caim? E o mais curioso é que o texto bíblico nem faz suspense. Ele simplesmente joga lá em Gênesis 4, versículo 17, que Caim teve relações com a sua mulher e teve um filho. Assim, do nada. Sem explicar quem era ela, de onde veio, nada. É aí que o enigma se instala de verdade. Vamos entrar de vez nesse enigma, porque essa aparente lacuna na história, essa brecha, é um prato cheio para muita gente olhar e dizer: tá vendo? A Bíblia se contradiz. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar. E para ser justo, o argumento parece fazer sentido no começo. Se a história é que Adão e Eva foram os únicos primeiros humanos, a existência de uma outra mulher para Caim parece, no mínimo, impossível. Isso acaba desafiando a base de toda a narrativa da criação, né? Certo. Para tentar resolver essa parada, já surgiram várias teorias ao longo do tempo. Algumas bem criativas, digamos assim. Só que tem um problema. Elas acabam criando contradições ainda maiores com o resto da Bíblia. Vamos ver por quê. Olha só essa tabela. A ideia de que já existiam outros povos antes de Adão? Bom, isso bate de frente com o que está escrito lá em Atos, que diz que Deus fez toda a humanidade a partir de um só. A teoria de que Caim casou com outra espécie, tipo uma Neandertal, também não funciona. Filhos de espécies diferentes seriam estéreis, mas a gente sabe que a linhagem de Caim continuou. E a ideia de que Deus criou uma mulher do nada só para ele, isso meio que anularia o papel de Eva como a mãe de todos os seres humanos. Nenhuma dessas teorias fecha a conta, entende? Então, peraí, se essas teorias estão todas furadas, qual é a resposta? E o mais fascinante é que as pistas para resolver esse mistério não estão em algum manuscrito secreto, não. Elas estão ali, o tempo todo, bem na nossa cara, no próprio livro de Gênesis. Primeiro de tudo, a gente precisa recalibrar nossa noção de tempo. A Bíblia fala de vidas incrivelmente longas. Adão viveu 930 anos. Pensa só nisso. Sete, o terceiro filho que a gente conhece pelo nome, só nasceu quando Adão já tinha 130 anos. São 130 anos, gente. Dá tempo de sobra para a família ter crescido muito nesse período. E aqui vem a peça que faltava, a virada de chave. O texto de Gênesis 5:4 diz com todas as letras que, depois de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Tá escrito, os nomes deles só não estão na lista porque as genealogias daquela época focavam na linhagem principal, entende? Mas eles existiram com certeza. E tem mais, o próprio Caim nos dá outras pistas. Quando ele é expulso, ele fica com medo de que quem me encontrar me matará. Ué, quem? Se só existissem Adão e Eva, quem mais poderia matá-lo? Obviamente, seus outros irmãos e parentes, que poderiam querer vingança pela morte de Abel. E depois, o texto diz que ele edificou uma cidade. Ninguém constrói uma cidade sozinho, certo? Isso implica que já existia uma comunidade. Então, quando a gente junta todas essas peças, a vida super longa, a menção de outros filhos e filhas, o medo de Caim, a construção de uma cidade, a resposta para o mistério começa a ficar surpreendentemente clara. A resposta mais simples e a única que se encaixa perfeitamente no texto é que Caim se casou com uma parente próxima, muito provavelmente uma de suas próprias irmãs, ou quem sabe uma sobrinha. E pronto, a contradição desaparece. A esposa de Caim não veio do nada. Ela era parte da primeira e única família humana, uma descendente direta de Adão e Eva, exatamente como ele. Isso mantém toda a narrativa de Gênesis consistente. Eu sei o que você deve estar pensando agora. Mas espera aí. Casar com a própria irmã? Isso não é incesto? E a resposta é sim, pelos nossos padrões de hoje. Mas é aqui que a gente precisa ter muito cuidado para não julgar o passado com os olhos do presente. O nome disso é anacronismo. É o erro de pegar as nossas leis, a nossa moral, o nosso conhecimento de hoje e aplicar a um tempo histórico completamente diferente. Para entender a situação de Caim, a gente precisa tirar esses óculos modernos. Vamos analisar por 2 lados. Primeiro, o legal. Naquela época, simplesmente não existia nenhuma lei de Deus proibindo o casamento entre parentes. Ponto. E segundo, o lado biológico, que é fascinante. O código genético humano era, digamos assim, puro. Não tinha o acúmulo de mutações e defeitos genéticos que a nossa espécie juntou ao longo de milênios. Ou seja,
o risco de problemas congênitos, que é o grande perigo hoje, era praticamente zero. Só para você ter uma ideia da escala de tempo, as leis que proíbem o casamento entre parentes próximos, que estão lá no livro de Levítico, só foram dadas por Moisés cerca de 2.500 anos depois da época de Caim. É muito, muito tempo. Ou seja, lá no comecinho da humanidade, o casamento entre parentes próximos não era só permitido, era uma necessidade biológica. Para cumprir a ordem de povoar a terra, era matematicamente a única maneira de começar. Isso nos leva a uma reflexão final, né? O mistério da esposa de Caim não é bem uma contradição, mas sim um quebra-cabeça que a gente consegue resolver com as peças que o próprio texto nos dá. E isso nos faz pensar quantas outras supostas contradições da Bíblia não poderiam ser resolvidas se a gente simplesmente examinasse o contexto e lesse com um pouco mais de atenção. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.